vamos conversar com Carlos Alberto Valença, administrador pela Universidade de Pernambuco, com pós-graduação em Organização, Sistemas e Métodos pela mesma instituição, e Engenharia da Qualidade pela Universidade Federal de Pernambuco. Membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, foi executivo em empresas nacionais e estrangeiras, atende empresas familiares, nacionais e internacionais dos mais variados segmentos e tamanhos, orientando-as na gestão de selecionar executivo nos níveis de diretoria, alta gerência, especialistas estratégicos, e é sócio, fundador e diretor executivo da Astibel, que já está no mercado há 9 anos. Gostaria de agradecer a você, Carlos Alberto Valença, que está aqui no nosso programa Good Pernambuco, aqui na sua empresa. Pedro, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre as nossas atividades, né, sobre o mercado da região e toda essa dinâmica que envolve a seleção de profissionais estratégicos, executivos e formação, né, de profissionais que vão dirigir as empresas que estão participando do desenvolvimento, principalmente do estado de Pernambuco. Me diga uma coisa, me fale um pouco, quem é Carlos Alberto Valença? Ok, eu sou um administrador de empresa, natural daqui de Recife, e trabalhei há muitos anos na indústria, mais de 20 anos, até que em um determinado momento da minha carreira eu decidi trabalhar com consultoria. Inicialmente fazendo consultoria de gestão, diagnóstico e gestão empresarial. E dentre dessas soluções empresariais, oferecidas aos nossos clientes, existia uma que ficou muito forte e que eu me identifiquei mais, que foi justamente a parte de seleção de profissionais estratégicos para atender às grandes necessidades, né, as carências das empresas. E então, desde 2002, eu trabalho apoiando empresas na seleção, na identificação de talentos, na identificação de oportunidades dentro da própria organização. Trabalho em empresas nacionais, multinacionais, em todo o Brasil, notadamente aqui em Pernambuco, que é o nosso público maior. E diga, como é que vamos falar um pouco sobre a pessoa, Carlos Alberto Valença? Ok, eu sou natural de Recife, casado, 3 filhos, 2 médicas e um filho fazendo vestibular esse ano. Existe uma diferença de 15 anos entre a mais velha e o mais novo. E sou uma pessoa que gosto muito daqui. Uma das coisas assim, que me marcou muito foi quando eu trabalhava na indústria têxtil, em determinado momento eu decidi não mais continuar. Por quê? As oportunidades que apareceram naquele momento eram fora do estado. E eu não queria, como não quero, mudar de Pernambuco. Muita gente diz, vou morar em Portugal, vou morar nos Estados Unidos. Eu digo, não vou morar em canto nenhum. Por quê? A primeira coisa que eu vou sentir é ficar com saudade daqui, Então não adianta ir para um lugar para ficar com saudade todo dia. Então eu prefiro ficar aqui. Minha família está aqui, meus amigos estão aqui, minha história está aqui. Viajar, visitar, é bom, mas para ficar é aqui. É aqui que eu tenho desenvolvido minhas atividades. E diga uma coisa, seu menino vai seguir a carreira do pai? Não, eu acho muito difícil. Primeiro, a gente não influencia, A gente respeita muito a ideia de todas eles. As meninas decidiram medicina por livre vontade. Meu filho, ele ainda tem alguma dúvida, mas certamente não vai seguir a carreira do pai. Até porque essa carreira de consultor, ela normalmente é construída do meio da vida laboral da pessoa para frente. Porque você, para trabalhar numa empresa, dar algumas diretrizes, contribuir para que ela possa melhorar, você tem que ter vivido muitas coisas, Você tem que ter tido realizações, ter enfrentado dificuldades, ter feito grandes conquistas. E é difícil para um consultor, jovem, começar. Existem algumas atividades que até pode ser, uma área de informática, uma área mais técnica, aí tudo bem.
Mas esse tipo de consultoria é recomendado que as pessoas mais experientes, né, prestem, por uma questão de poder levar às empresas, né, mais informações. Mas você também, com a sua experiência que você tem já, né, deve ter auxiliado muito, principalmente as suas filhas hoje, que na área de medicina, né, porque de todo jeito, com essa sua experiência, vasta experiência de convívio com executivos, convívio com as pessoas, né, então você deve ter passado alguma coisa para as suas filhas. Sim, como pai, como, né, educador e orientador de carreira, é natural que a gente passe conceitos, né, do que a gente está vendo no mercado. Isso eu tenho feito com o Guilherme, que é o caçula, dizendo a ele quais são as profissões que, segundo estudos, né, dos especialistas, as profissões que têm mais futuro, né, as profissões que precisam de mais gente. Não o fator dinheiro pelo dinheiro, né, mas assim, se a pessoa é vocacionada para uma atividade que, né, esteja em fase de extinção, nós já sabemos que no passado existiam profissões que hoje já não existem, né? Operador de telex não existe mais, mecanógrafo, né? E outros exemplos. Em compensação, existem outras profissões que há 10 anos atrás não existiam, né? E às vezes você vai vendo aí, tem até nomes muito bonitos, né? Não muito pomposos, mas é isso. Head of Innovation. Tem gente nas empresas somente para pensar o futuro das empresas, dos grandes grupos econômicos, para evitar justamente que as empresas gastem seus recursos em atividades que no futuro, né, tendem a assumir. E também para visualizar novas oportunidades que ainda são incipientes, ou seja, né, poucos estão trabalhando. Quem parte na frente ganha uma vantagem competitiva. Então, eu, não só meus filhos, né, mas qualquer pessoa né, que a gente convive, né, eu dou a minha opinião sincera do que eu vejo no mercado, né, sempre com a ideia de ajudar, né, de orientar. E como é que você acha que está o mercado de assessoria e consultoria técnica em recursos humanos? Olha, é sempre bom empresas, né, contratarem profissionais que prestam esse tipo de serviço, certo? Grandes empresas muitas vezes optam por ter o seu departamento próprio, né, de recursos humanos, e ali faz tudo, faz a sua seleção, desenvolvimento, né, as suas pesquisas de cargos e salários, enfim, são autossuficientes. Mas isso tem um custo que só se justifica se a empresa tiver porte para isso. Outras empresas preferem contratar serviços de consultores, né, e naturalmente esses consultores eles vão adaptar à realidade da empresa, à necessidade da empresa. Porque eu gosto muito da palavra adequação, principalmente na área de seleção de pessoas, mas se aplica a tudo. Você tem que dar à empresa a ferramenta, a alternativa adequada, né, para que ela melhore seu desempenho. Muitas vezes, empresas contratam pessoas muito qualificadas, pessoas até caras, mas que elas não podem desenvolver o que elas sabem, o que elas podem, dentro daquele ambiente, ou por falta de recurso, ou por falta de cultura, ou até por falta da necessidade mesmo. E aí é um desperdício, né? E aí também, feito treinamento. O treinamento é uma coisa muito importante nas empresas, formação de mão de obra, mas tem que ser planejado, tem que haver o levantamento da necessidade do treinamento, colocar isso dentro de um orçamento, dentro de um prazo e estabelecer o que é que se quer depois daquele treinamento, o que é que eu vou ganhar com isso e medir para saber se os objetivos foram alcançados, tá? Então existe sempre, não só na área de recursos humanos, mas na área de gestão, diagnóstico, gestão, na área de melhoria de processos. Hoje já tem um grupo de pessoas, profissionais vindo no mercado que estão oferecendo redução de custos através de análise e reestruturação dos processos. Faz uma análise do que a empresa está praticando e identifica, aqui é um retrabalho, aqui você mudando o layout você pode reduzir custo, mudando a tecnologia você pode reduzir custo, ou então aumentar a sua capacidade de produzir e de vender mais serviço ou mais produto. E aí com isso você vai ganhando competitividade. E é assim que os mercados sobrevivem. Só os
competitivos, né? Porque a gente, do lado de cá, como consumidor, a gente quer comprar o produto ou o serviço que seja mais útil, que tenha um custo mais justo, né? E que eu possa ter assistência, né? Se no caso precisar trocar uma peça, se precisar de, né, fazer um reparo, e até na hora, em alguns casos de produtos, se eu precisar revender, eu não perco, né, o valor. Então todo mundo quer o melhor ao menor custo. Para conseguir isso, tem que ter planejamento, tem que ter mão de obra adequada, tem que ter material adequado, ou seja, todos os recursos têm que estar adequados ao que a empresa se propõe a fazer. Como surgiu a empresa a Citibel? Perfeito. Como eu falei, né, minha vida, meus primeiros 20 anos de carreira foram na indústria, né? E aí, indústria têxtil, eu sou muito grato, aprendi muito, né, com a indústria. Quando eu fiz a administração de empresas, eu vi qual a importância da indústria para a formação dos administradores no Brasil e no mundo todo, até porque as principais técnicas, né, foram desenvolvidas para fins industriais, né, os pilares da administração moderna. E, enfim, foi muito bom, mas acabou o ciclo, né? No momento, Pernambuco tinha muitas fábricas e depois deixou de ter fábricas, as fábricas começaram a migrar para o Ceará, para o Sul e tudo mais. E aí eu notei que para ir embora, para trabalhar no mesmo segmento, eu teria que mudar, né? E como eu falei ainda há pouco, não faz parte do meu planejamento pessoal e familiar mudar. E aí eu fui para o lado da consultoria, tentar levar o que eu aprendi, né, nesses anos todos, né, para as empresas, né? E até devolver um pouco, né, do que eu ganhei da sociedade. Eu estudei em universidade pública, a Universidade de Pernambuco. Antes disso, eu fui aluno do Senai, no Rio de Janeiro, né? E os 20 anos que eu trabalhei na indústria têxtil foi com o que eu aprendi lá no Rio de Janeiro, no Senai. Então, acho que é uma maneira de você devolver também à sociedade o que você ganhou da sociedade como um todo. Porque lá no Senai, eu recebia, inclusive, uma bolsa para estudar, né? E na UPE, né, a gente não pagava uma coisa muito módica, né? Enfim. E aí eu comecei a trabalhar com consultoria, né? E eu gosto muito de gente, eu gosto das pessoas, eu me interesso pela trajetória das pessoas, eu gosto de processos também, né? E aí você vai juntando, né, uma coisa e outra. Existia, né, aqui em Pernambuco, na época que eu comecei a trabalhar, uma carência de empresas, né, que oferecessem esse tipo de trabalho. Buscar profissionais, avaliar o perfil, né, de um profissional com o perfil que a empresa precisa, certo? E aí eu comecei a trabalhar com consultoria. Logo em seguida eu reencontrei um antigo presidente, né, de uma empresa que eu tinha trabalhado. Ele já tinha feito esse movimento, né, me convidou para ser parceiro deles. E poucos anos depois decidimos trazer para aqui, para o Nordeste, uma filial de uma empresa de consultoria, na época chamada Rectin Solution. E aí eu comecei a trabalhar. Foi um período muito bom, nós tínhamos 4 escritórios, aqui, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Até que o momento econômico, a mudança, né, toda econômica, enfim, levou para a gente não continuar junto. E em 2013 eu fundei a Citibel, apesar de, né, já trabalhar há mais tempo, desde 2002, mas aí eu criei a Citibel, que é uma empresa, né, minha, né, como sócio fundador, e continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia na outra empresa, né? E cada vez mais a gente vai se envolvendo, né? Cada processo é um aprendizado, né? Todo dia você conversa com profissionais novos, que vêm até você por indicação, né? Que vem porque a empresa demitiu, a pessoa está procurando uma nova oportunidade, vem porque um amigo do amigo, né, já trabalhou com a gente, né, e gosta da metodologia, né, e indica. E esse banco de dados, essa rede de relacionamento é o que alimenta, um dos fatores que alimentam o acesso a profissionais adequados. E aí eu sou muito feliz no que eu faço, uma coisa que eu gosto, né, que indiferente, né, diferente de outras profissões,
As pessoas vão ficando mais velhas, aí às vezes o mercado diz, não, está inadequado porque a idade está avançando. A consultoria não. Você vai ganhando idade e você vai ganhando experiência, vai ganhando mais ferramenta, mais experiência. Eu me considero hoje melhor do que há 10 anos atrás, não tenho dúvida. E espero estar melhor daqui a 2 anos, nesse processo evolutivo, E eu estou o dia todo e todo dia ligado, A gente está sempre procurando encontrar no mercado maneira de oferecer um serviço de melhor qualidade para os nossos clientes. Vamos para os nossos comerciais e vamos fechar uma pergunta no ar. Qual a área de atuação da Centebel? A Look Story é uma empresa comprometida com a satisfação e sucesso dos seus clientes. Empresa de tecnologia e inovação. Atua com vendas de produto de informática, locações e consertos de equipamento. Fica na rua Marechal Deodoro, 300, sala 1107, Torreão. Fone 3228-8509. Entrega em domicílio em Recife. Pelo site Daylook, entrega para todo o Brasil. Parnamirim Pneus, prestando serviço de qualidade há mais de 20 anos no mercado. Comércio de pneus, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, filtros e peças. Abre de segunda a sexta, de 8 às 17, sábado de 7 às 13, na Estrada do Arraial, 2621, Tamarineira. Telefone 3442-6600. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira. Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru. Fone 4062-9205. Auto Total, 32 anos de experiência, oficina especializada em revisão preventiva, reprogramação de motores e pneus de todas as medidas do aro 13 ao 23 em geral. Alinhamento computadorizado 3D, balanceamento dinâmico e estático, freio, suspensão, troca de óleo de câmbio automático, injeção eletrônica, scanner de veículos, apanhamos e levamos seu carro. Auto Total, eu conheço, eu confio. Avenida Norte, 4861, fone 3441-5085. A Clima Rio, há 25 anos no mercado. Oferece unidade condensadora, câmara frigorífica, painéis para câmara frigorífica e evaporadora. Você, proprietário de supermercados, frigoríficos, posto de gasolina, restaurante, padaria e indústria em geral, procure a Clima Rio. Fica na rua Arthur Moura, 91, Galpão 3. Telefone 3497-8888. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na Multi-Office Escritório Virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multi-Office Escritório Virtual, tornando viável seu negócio. Voltamos
Seguimos com a nossa entrevista com Carlos Alberto Valença e deixamos a pergunta no ar. Qual a área de atuação da CTBel? Bem, o nosso principal produto é a seleção de executivos e profissionais estratégicos. Qual seria essa diferença que muita gente, né, não entende, que é natural isso aconteça? O executivo é aquele que é responsável pelo negócio da empresa, né, pelo destino da empresa, pelas decisões mais estratégicas, que pode ser da empresa ou de uma área da empresa, né, área comercial, área industrial, mas ele normalmente é a última palavra, é a pessoa que é mais ouvida. O profissional estratégico é aquele que ele não é o executivo, mas ele é de um suporte aos executivos, à direção da empresa. Muitas vezes é a pessoa que trabalha, né, com a contabilidade, muitas vezes é a secretária executiva, né, é o engenheiro, né, de uma empresa de construção, né, não pode ser considerado um executivo, ele é um operacional, né, qualificado, né, mas é estratégico. Certo? Então, esse é o principal canal, né, da CTBel. Nós não fazemos recrutamento, né, nós não fazemos seleção de profissionais em início de carreira. Né? O nosso foco é selecionar, buscar profissionais que já têm uma trajetória, porque esse é o nosso alvo e as empresas procuram a gente para isso. Né? E também fazemos alguns trabalhos voltados para esse público, né? Para o executivo, identificação, né, de características, né, de perfil, que ajudam as empresas a decidirem promoções, demissões, né, abertura de outras filiais, né? Mas nosso foco maior é a seleção executiva. Me diga uma coisa, mas vocês também fazem avaliação, né, para cargos de direção e de gestão. Né? Isso, uma coisa muito interessante. Eu tenho clientes que não querem buscar no mercado o seu gerente, o seu diretor. Eles acreditam, e é muito saudável, que o seu próximo gerente, o seu próximo diretor está dentro de casa. Né? Porque existe a lealdade, existe a confiança, existe a demonstração, né, de que a pessoa conhece a empresa, a cultura, mas existe a dúvida de que se aquela pessoa estaria preparada para assumir um cargo de gestão. De uma maneira muito prática, acontece muito de empresas promoverem o seu melhor técnico para a função gerencial. Via de regra, perdem o seu melhor técnico e não têm um bom gerente. Por quê? Porque as características comportamentais de um técnico para um gestor são diferentes. Né? E o técnico ele faz, né, ele executa, o gestor ele planeja, ele delega, ele cobra, né, além de ter outras funções. Muitas vezes, né, precisa que alguém de fora, com uma visão descontaminada da rotina da empresa e com as ferramentas estruturadas, né, de avaliação, que dê uma opinião. Né? Eu tive casos práticos onde fiz avaliação de 3 profissionais com características parecidas, né, no tempo de prestação de serviço naquela empresa, respeito do acionista da empresa, e ele estava em dúvida, e ele queria que um desses 3 fosse o seu número 1, né, mas estava em dúvida. E aí a gente constrói um perfil, que é um processo seletivo, só não vai buscar ninguém no mercado. Né? A gente constrói um perfil, e em cima desse perfil, construído e aprovado, né, pelo dono da empresa, né, e por mim, porque se não for possível a gente não trabalha, né, a gente vai avaliar, né, essas pessoas. Certo? E depois sai um relatório onde a gente mostra as características de A, B e C. Né? O que é que cada um tem mais forte e o que é que cada um tem a melhorar. As consequências, né, de promover e não promover outro, certo? As coisas internas que a gente só consegue, né, conversando, avaliando, aplicando alguns testes para que as coisas fiquem mais claras. E quando o relatório é apresentado,
ou naturalmente o dono da empresa, o acionista, né, ele tem mais ferramentas, né, para decidir, e a tendência é acertar, né, ou errar menos, né? Não existe o profissional perfeito, não existe mesmo, não existe a empresa perfeita, não existiu, não existe o mercado perfeito, todos têm seus defeitos, né, se a gente pode chamar assim de defeito, eu prefiro chamar de oportunidade de melhoria, todos têm suas fortalezas, né? Enfim, e sempre olhando aquela palavra que eu falei há pouco, a adequação, né? Se a pessoa é adequada, se a pessoa, né, responde, né, tudo, né, leva a crer que aquela empresa vai conseguir atingir os objetivos, naturalmente objetivos possíveis. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que diz assim, você pode ser o que você quiser, você vai chegar onde você quiser, tudo depende de você. Menos, né? Isso é para vender livro, é muito bom para vender livro. E eu gosto muito de uma observação que diz o seguinte, né? O caminho do Monte Everest está cheio de cadáver, de gente que achou que chegaria lá em cima. Porque outros chegaram, eu posso chegar assim, desde que eu me prepare, desde que eu planeje, desde que eu tenha, né, as características que me levem a crer que eu vou ter sucesso. Inclusive sorte, né? Porque teve gente que chegou lá e não teve uma nevasca, teve gente que estava tudo certinho e caiu, né, uma tormenta e aí, né, matou. Então a gente tem que trazer as coisas para a realidade, sempre pensando que a gente pode melhorar, claro, potencialidade, mas a gente também tem que ter o pé no chão e se preparar, porque o mercado é muito competitivo, as ameaças são muitas, né, da concorrência, do mercado, né, dos governos, né, tudo. E as pessoas têm que estar preparadas para poder enfrentar, né, saber realmente competir para vencer, né, naturalmente. Mas me diga uma coisa, hoje você também faz serviço para executivo? Sim, perfeito. Hoje tem uma coisa interessante no mercado, depois dessa pandemia todinho, eu acho que essa transição de carreira você ajuda aos executivos a fazerem? Sim, eu não faço recolocação. Certo. Isso é muito, quase que diariamente a gente recebe ligações aqui. Primeiro vem assim, eu queria contratar o seu serviço de headhunter. Começa assim, e eu já sei do que é que se trata, né? Eu pergunto, o que é que você imagina que eu vou fazer como um headhunter? Ah, me arrumar um emprego. Eu digo, não, não é assim. Você deveria procurar um job hunter, é diferente, né? Ou um job seeker, né? Já que a gente está falando de headhunter, tudo em inglês, né? Porque eu não busco, né, vagas, né, posições para ninguém. Eu faço o contrário. Eu busco, né, procuro o profissional para a empresa. Certo. Né? Eu vou atrás do profissional. Naturalmente o custo é da empresa, profissional. Mas assim, existem aqueles profissionais que precisam de um apoio, de uma orientação nesse momento de transição de carreira. Um exemplo bem claro. A pessoa sai daqui de Pernambuco, passou 25 anos no sul do país, né? Em determinado momento ele decide voltar. Está 25 anos, fora daqui, às vezes na mesma empresa, e ele não sabe nada daqui, ele não tem um currículo, ele não participou de entrevista há 25 anos, os amigos dele ou morreram, né, ou estão, né, deslocados, então ele precisa de um apoio, perdido, né? Ele precisa de um apoio. Então, eu tenho um produto, né, que ofereço ao público executivo, que é justamente, né, de dar orientação de transição de carreira, que vão, né, desde a técnica de entrevista, então a gente fornece muito material, o que pensam as lideranças, né, dicas de carreira, que são artigos, né, acumulados durante vários anos nas minhas leituras, né, do que eu recebo, na aplicação, né, dos cursos. E aí a gente vai e fornece para o profissional. Então ele vai para o mercado melhor preparado do que ele, né, do que ele chegou, né? Porque existem muitas coisas numa entrevista, né, alguns mitos, mas existe muita verdade, né? Então eu procuro orientá-lo para que a entrevista corra da melhor maneira possível, sem a empresa encontrar um profissional plastificado, né, todo falso daquele jeito, né, e procurando trazer para dentro de uma normalidade. Porque se você, né, não conhece, né, o outro lado, você tem que trazer com a normalidade, né? Se a empresa imagina que vai contratar um gerente financeiro, ela tem, né, a expectativa de encontrar uma pessoa
com o perfil de um gerente financeiro, de um diretor financeiro, uma pessoa boa de números, uma pessoa que domine, né, o linguajar do mercado financeiro, né? Enfim, porque ela vai dar para aquele profissional as rédeas do setor financeiro, que é importante, né? E, naturalmente, as pessoas, por nervosismo ou por falta de preparo mesmo, né, elas podem dizer determinadas coisas na entrevista, né, que prejudiquem o desempenho, embora a pessoa seja a pessoa até adequada para aquele cargo. Um exemplo, eu gosto muito dos exemplos práticos, me permita, né? Um determinado profissional foi a uma entrevista e disse ao dono da empresa, e olha, o dono da empresa da velha guarda, né, dos antigos, né, que queria trabalhar numa empresa que lhe desse estabilidade. E aí o dono da empresa disse, faça concurso para o Banco do Brasil. Lá você vai ter estabilidade. Aqui não. Falou, meu filho, eu não tenho estabilidade, minha empresa pode quebrar amanhã, como é que eu vou dar a estabilidade? E o rapaz não queria dizer isso. Ele queria dizer que gostaria de trabalhar numa empresa estável, que lhe permitisse desenvolver a carreira, né? Essa diferença sutil né, atrapalhou. E o diretor da empresa veio me colocar isso. Eu expliquei, ele entendeu, mas ficou ainda, né? Por quê? Porque ninguém, né, que é dono de empresa, ninguém que é diretor da empresa, quer alguém para vir garantir a sua estabilidade na minha empresa. Quando se contrata alguém para entregar um produto, né, um serviço naturalmente, trazer soluções, evitar problemas, melhorar o desempenho, né? É uma relação de troca, né? A pessoa traz a experiência, né, e a empresa remunera, né, e lhe dá essa estabilidade, né, essa condição da pessoa levar o sustento da sua família, né, para casa, né? Então, é uma troca. Então a gente orienta. Esse produto eu comecei oferecendo às empresas e também oferecendo. Tem muitos clientes meus que demitem, mesmo sem querer, né, demitem um profissional, porque houve uma reestruturação, uma extinção de departamento, alguma coisa desse tipo. E ele me procura e diz, eu queria que você ajudasse esse profissional que foi leal, para recolocá-lo, sempre assim, a ideia de recolocá-lo. E aí eu dou a minha explicação e aí faço com ele, é um processo mais longo, né, porque junto com o RH ou com o próprio dono da empresa, com reportes e tudo mais. Esse para profissional é uma sessão só, dura 3 horas comigo e tem a parte antes e depois, né, mais presencial comigo, aqui, né. E o da empresa dura 3 meses, né, em alguns casos até 4 meses, né, de apoio. Claro que se durante este processo surgiu um processo seletivo, e eu, conhecendo aquele profissional, né, quanto mais a gente conversa com o profissional, mais a gente conhece a trajetória dele, né? E eu conhecendo ele, né, está tendo todo o material, apareceu um processo novo hoje. Se ele estiver adequado, eu coloco ele de imediato. Né? Adianta-se, né? Adianta-se um processo de avaliação. Embora você não esteja fazendo a avaliação naquele momento, porque não tem uma posição aberta. Que o ideal é você avaliar o profissional com a posição aberta. Aí você vê se existe uma aderência entre o que a empresa precisa e o que o profissional oferece. De todos os aspectos. O técnico, o comportamental, naturalmente, né? E a própria expectativa, né? O que é que essa pessoa pensa, para onde vai chegar, tudo isso influencia, né? Se você, né, apresenta ao seu cliente local um profissional que o maior sonho dele é voltar para São Paulo, você está sendo, né, desleal com o seu cliente. Exatamente. Né? Porque o cliente é daqui, não tem nada em São Paulo para oferecer, e essa pessoa está na cabeça, eu quero voltar para a minha terra, quando ele ir para São Paulo vai poder ser qualquer lugar. Na primeira oportunidade ele vai embora. E o cliente, né, fica, né, ou quem contratou ele fica prejudicado. E essa não é a função. Então a gente avalia todos os aspectos que fazem com que aquele processo seletivo seja exitoso, né, tenha a assertividade necessária. É assim que a gente funciona. Sites e redes sociais. A rede social ajuda muito, né? Nessa área de executivos, na rede profissional, não tem outra melhor do que o LinkedIn. O LinkedIn é a número 1. Certo? Mas você tem LinkedIn? Tenho, sim, tenho. Tanto Qual eu, seu pessoal, carlos.alberto.valença. Certo. E o seu site? É ACTBel. www.actbel.com.br. Deixa uma mensagem para os nossos telespectadores. Todos sabem que o mundo está mudando muito, né? Mudando muito e principalmente
alguns acontecimentos recentes mostraram como a coisa é imprevisível, né? Essa pandemia mexeu com o mundo todo, naturalmente mexeu com as empresas, mexeu com as profissões, mexeu com os profissionais. O que a gente vê é que o mundo não parou, né? E não vai parar, né, de todo. Você tem uma ideia, algumas profissões se valorizaram de uns anos para cá, outras deixaram de existir. Algumas empresas cresceram de 2, 3 anos para cá, outras deixaram de existir. Então o mercado continua funcionando, as pessoas têm que procurar se adaptar à nova realidade, aprender, desaprender e voltar a aprender de novo, reaprender dentro da nova ótica, né? Há um tempo atrás se falava em globalização, e tudo era globalizado. Hoje já está se falando em acabar com isso, desglobalizar, não sei se existe essa palavra, né? O conhecimento é fundamental, aliado ao comportamento, à capacidade de realizar. Então, eu desejo a todos que melhorem, né? Que o mercado melhore para todos e o progresso que todos nós precisamos que aconteça. Vou passar para você aqui uma lembrança. Opa! Da Good Pernambuco, em parceria com a Gráfica do Parque. Opa, muito bonito. Muito obrigado. Nada. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, número 6680, loja 1, nas Graças. O telefone para contato é o 3426-9508. Quero agradecer a Data e Computadores, 18 anos conectando você com o mundo. Acompanhe-nos através do YouTube, Good PE TV, 24 horas de programação no ar. Facebook, Good PE TV, 24 horas de programação no ar. No Twitter, @revista Good PE. No LinkedIn, Pedro Vidal. E no nosso blog, www.revistagoodpe.com.br, 24 horas no ar. E gostaria de deixar uma mensagem para vocês. Ame a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Até o próximo programa da Good Pernambuco. A Look Story é uma empresa comprometida com a satisfação e sucesso dos seus clientes. Empresa de tecnologia e inovação. Atua com vendas de produtos de informática, locações e consertos de equipamentos. Fica na Rua Marechal Deodoro, 300, Sala 1107, Torreão. Fone 3228-8509. Entrega em domicílio em Recife. Pelo site Daylook, entrega para todo o Brasil. Parnamirim Pneus, prestando serviço de qualidade há mais de 20 anos no mercado. Comércio de pneus, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, filtros e peças. Abre de segunda a sexta, de 8 às 17, sábado de 7 às 13, na Estrada do Arraial, 2621, Tamarineira. Telefone 3442-6600. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru. Fone 4062-9205. Auto Total, 32 anos de experiência, oficina especializada em revisão preventiva, reprogramação de motores e pneus de todas as medidas do aro 13 ao 23 em geral. Alinhamento computadorizado 3D, balanceamento dinâmico e estático, freio, suspensão, troca de óleo de câmbio automático, injeção eletrônica, scanner de veículos, apanhamos e levamos seu carro. Auto Total, eu conheço, eu confio. Avenida Norte, 4861, fone 3441-5085. A Clima Rio, há 25 anos no mercado. Oferece unidade condensadora, câmara frigorífica, painéis para câmara frigorífica e evaporadora. Você, proprietário de supermercados, frigoríficos, posto de gasolina, restaurante, padaria e indústria em geral, procure a Clima Rio.
fica na Rua Arthur Moura, 91, Galpão 3. Telefone 3497-8888. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na Multi-Office Escritório Virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e, se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multi-Office Escritório Virtual, tornando viável seu negócio.